E aqui tô eu na frente do cartório, espero que vocês escutam, porque tem muito barulho. É onde eu casei há quase 2 anos, hoje é dia 22 de novembro. Eu casei dia 8 de dezembro de 2021. E aqui é o cartório. Tô esperando abrir. E é isso, eu tô muito feliz, eu tô mega emocionada, porque é uma coisa que eu queria há muitos anos e só agora que eu tô realizando. Então é muito emocionante estar nesse momento fazendo isso. E eu queria compartilhar com vocês. Então, vou lá dentro tirar uma certidão, apostilar, depois eu conto mais sobre o processo. Cheguei atrasada no consulado, então não pude nem gravar antes. Eu queria gravar esse momento depois que já passei do processo. Ai, gente, porque eu tô muito emocionada, assim. É uma realização de um sonho de uma vida, praticamente isso. Vocês estão aqui comemorando, hoje é dia 23 de novembro e agora é só aguardar chegar em casa e aí eu tô liberada para viajar pra Holanda e quando chegar lá eu tenho que registrar a minha chegada para daí eu ter o visto e poder ficar em paz. É isso, tô muito feliz. Consegui. Já comecei esse vídeo compartilhando com você algo que aconteceu comigo e agora eu vou te contar toda a história. Como que eu fui parar na Holanda? Sim, tem uma história por trás. E eu contei que eu consegui, pelo menos lá no Instagram, que eu tinha conseguido fazer esse processo em 4 meses, mas isso vem de muito tempo atrás. Então, vou voltar aqui no tempo e seja muito bem-vinda, eu sou a Andréa Moreira, esse é o vídeo 2 desse vlog que eu comecei com a ideia de compartilhar um pouco das minhas histórias e também fazer reflexões, conversas e incentivar as pessoas a irem atrás dos seus sonhos. E eu tô muito feliz de estar aqui com você, compartilhando esse momento muito especial, porque foi algo assim que eu tava querendo há muitos anos. Desde os 10 anos de idade, quando eu morava na periferia de Porto Alegre, eu sempre quis morar fora. Só que eu não sabia como isso ia acontecer e nem sabia também se eu conseguiria realizar esse sonho. Quando eu terminei a faculdade de administração, nessa época eu morava em Curitiba, eu consegui uma família para morar na Alemanha e fui para estudar. A ideia inicial é que eu fosse estudar marketing internacional, mas não consegui o visto de 3 anos, que era o período do curso. Eu consegui o trabalho, consegui a universidade, mas a Alemanha não me deu essa permissão. Eu voltei para o Brasil e logo em seguida eu casei, a vida foi acontecendo e eu abandonei esse sonho, ou pelo menos esse projeto. Só que quando chegou 2016, eu comecei a pensar na possibilidade de dar esse passo novamente, porque meu filho estava crescendo e eu sabia que logo ele estaria encaminhado na vida, fazendo as coisas dele, e eu pensei, por que não tentar novamente? 2016 foi o ano que eu comecei a ver possibilidades. Eu comecei a pesquisar, eu estava pensando talvez ir para o Canadá, para os Estados Unidos, estava falando com as pessoas, enfim, estava me movimentando. Só que não tinha nada concreto. Deixa eu compartilhar com vocês o que aconteceu em 2016, fazer um parênteses aqui. Eu sempre gostei de viajar. Em 2016, eu tirei férias do trabalho que eu estava na época e vim para a Europa. Eu passei por 6 países e 12 cidades, 12 ou 13, não lembro bem. Foi Espanha, França, vim aqui para Holanda, Bélgica, Portugal e Alemanha. Então foram esses 6 países. E eu pude passar por alguns lugares que eu realmente adoro na Europa e conhecer alguns outros lugares, além de entender exatamente como eu me sentia. E realmente, quando eu tô aqui na Europa, eu me sinto em casa. E assim que eu retornei ao Brasil, logo depois dessas férias, eu acabei ficando um tempo mais nesse emprego, fui mandada embora e logo em seguida eu comecei a trabalhar no Colégio Internacional e foi muito interessante porque nesse lugar parece que abriu os meus horizontes. Eu estava em contato com várias culturas diferentes e isso reacendeu aquela vontade de morar fora novamente. Eu só queria fazer esse parênteses porque realmente era um sonho adormecido, tomou forma novamente depois que eu comecei a trabalhar no Colégio Internacional. Bom, em 2020, quando aconteceu aquela situação que todo mundo sabe, a gente ficou em casa, eu resolvi pensar seriamente na possibilidade de fazer esse movimento. Então foi no final de 2020, eu tomei a decisão que eu iria realmente sair de casa, como eu gosto de falar, eu morava com meu filho, e iria buscar realizar o meu sonho.
Nessa época eu estava solteira, eu não sabia muito bem se eu ia conseguir casar ou não, mas eu pensei em duas possibilidades. Uma era pegar o dinheiro que eu tinha para investir no país, que no caso seria Portugal, era a entrada mais tranquila. E a segunda possibilidade era através do casamento. Como eu tinha tomado a decisão que eu estava pronta para o relacionamento, novamente eu queria casar, por que não? Claro que eu não tinha como prever ou eu tinha o controle sobre se eu casaria ou não, então eu coloquei um prazo para o casamento acontecer. Se eu não casasse até maio de 2022, eu iria migrar com certeza. E nessa época o que eu fiz foi me preparar. Eu já tinha dinheiro, eu já tinha condições de mudar. Então nesse ano de 2021, a ideia foi preparar o meu filho para eu sair de casa. Era talvez conhecer uma pessoa para casar, eu não tinha certeza se eu iria conhecer, mas eu estava indo nessa direção, eu estava conhecendo pessoas e eu estava me preparando para fazer essa mudança. Fiz até um curso para migrar para Portugal. Então tudo isso já estava no meu radar em 2021. Bom, aconteceu que na metade do ano eu acabei conhecendo meu marido em junho de 2021. Nós casamos em dezembro de 2021 e no dia 30 de dezembro de 2021 nós mudamos para Portugal. Então foi esse o processo inicial quando eu conheci o meu marido. Depois de alguns meses morando em Portugal, nós decidimos morar na Holanda. E aí nós fizemos essa mudança, eu fui para o Brasil, fiquei um período com meu filho e depois eu me encontrei com meu marido em novembro de 2022. Assim que eu mudei para a Holanda, eu fui me informar sobre a questão do processo para fazer essa mudança. Quem tem a cidadania europeia pode morar em qualquer lugar da Europa. Eu não tinha essa possibilidade, eu só tinha uma permissão para morar em Portugal, eu tinha conseguido essa permissão, mas eu não tinha autorização para viver na Holanda, porque a Holanda tem uma burocracia, ela tem todo um caminho que eu até vou explicar muito superficialmente, porque aqui no YouTube você encontra vários vídeos que falam sobre esse assunto, se você quiser saber mais informações. Então agora voltando para final de 2022. Eu estava morando aqui na Holanda, pelo menos eu tinha mudado para cá, mas eu precisava regularizar a minha situação. Porque é diferente de Portugal, que você pode entrar com visto de casamento e não precisa fazer mais nada, você só precisa comprovar que tem os recursos para manter aquela pessoa e é só o suficiente. Agora aqui na Holanda o processo é mais burocrático. Além de fazer um teste com os conhecimentos gerais sobre a cultura, a história da Holanda, também é preciso fazer um teste de idioma. Na verdade eu nunca fui para a escola, nunca aprendi de forma formal o idioma. Eu só participo de um grupo na biblioteca de voluntários que ensinam informalmente o idioma e esse é o único método que eu usei para estudar o idioma. Eu também usei o YouTube, também usei várias outras ferramentas como aplicativos para aprender um pouco mais. Mas basicamente foi isso, com base nos vídeos do YouTube e nesse tal café. E como as coisas estavam incertas e eu precisava regularizar isso, eu aproveitei que eu estava indo para o Brasil para ver meu filho e decidi fazer o processo. Então, no começo do vídeo você viu eu lá no Brasil fazendo toda a parte dos trâmites. Não filmei muito porque eu não tinha ideia que eu estaria fazendo um vlog, mas eu queria guardar para mim aquele momento emocionado que eu estava muito feliz de estar realizando, dando esse passo na direção dos meus sonhos. De lá para cá foram 4 meses. Na verdade, a gente não tem ideia quanto tempo leva, cada processo é único. E para mim foi tudo muito rápido, porque eu cheguei no Brasil, eu marquei a prova logo depois, quase um mês depois que eu estava no Brasil. Eu recebi o resultado 30 dias depois. Eu consegui dar entrada na minha documentação para o visto e eu tive resultado também em volta de 30 dias. Então esse processo todo levou 4 meses. Então para mim foi uma surpresa, porque eu queria voltar ainda esse ano no Brasil e eu tô muito feliz de ter conseguido realizar esse objetivo, até porque tinha um certo receio de não passar na prova, fiquei com o coração um pouquinho nervoso, mas deu tudo certo, consegui até com notas incríveis, e eu fiquei até surpresa com o resultado, eu tirei notas altas, eu tirei 10, 10 e 9. Então para você entender como funciona, basicamente uma pessoa que vem morar aqui na Holanda através do casamento, ele tem um patrocinador, um sponsor, na verdade seria o meu marido. Ele é responsável por mim legalmente e financeiramente. Ele foi lá no órgão responsável por isso, pagou uma taxa, me inscreveu, eu recebi um e-mail dizendo que eu poderia marcar lá no consulado, porque a prova é feita no consulado, nesse caso em São Paulo, no Brasil.
Daí o consulado te manda as opções para você marcar o dia e o horário para realizar a prova. Escolhi lá as minhas opções, você tem que colocar na ordem que você deseja. Eu coloquei o último dia, mas na verdade eles me deram o primeiro dia. Tudo bem, foi mais ou menos um mês que eu estava lá no Brasil. Esse foi o período que eu usei para estudar de verdade para a prova. Depois de realizada a prova, você tem que aguardar a resposta. Quem recebe a resposta é o meu marido, porque foi ele que me inscreveu. E assim que ele recebeu a resposta, ele entrou em contato comigo, eu peguei toda a documentação que é necessária, eles mandam uma lista do que é necessário para levar para o consulado para fazer o pedido de visto. Depois de fazer toda aquela tramitação, por isso que eu também estava lá no cartório, fazendo os trâmites legais, as traduções e fazendo o apostilamento dos documentos. Depois disso, eu fui até o consulado novamente, em São Paulo, entreguei a documentação e aí eu só precisava aguardar em casa o passaporte com um stamp ou um carimbo dizendo que eu estava autorizada a residir aqui na Holanda. Depois que eu recebi o passaporte em casa, então eu pude marcar a viagem de volta para cá e depois de estar aqui eu pude agendar a ida até o órgão responsável pelos estrangeiros para pegar a minha carteirinha de permanência, ou seja, a carteirinha que é na verdade é uma identificação, como se fosse uma carteira, um RG, e ali está constando que eu tenho autorização para morar, trabalhar e viver aqui normalmente por 5 anos. Mas eu queria dizer com esse vídeo que quando você tem um objetivo, tem um sonho, um desejo ardente no seu coração, com certeza, se você não desistir, você vai realizar. Ah, e também eu, quando estava lá nesse órgão, um pouco antes de entrar no guichê, eu estava muito emocionada. Eu cheguei a chorar, eu nunca imaginei que eu pudesse sentir uma emoção tão grande, uma felicidade tão grande. Eu até gravei algo depois que eu voltei para casa, que eu vou deixar aqui para você. Mas antes, já curte meu canal e já se inscreve para receber todos os vídeos meus quando for por lá. E se você se interessa por esses assuntos e quer saber mais, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha que eu vou responder todo mundo. E também, se você tiver sugestões de vídeos ou coisas que você gostaria de saber sobre a Holanda, vai ser um prazer trazer para você. Então já ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo quando ele for por ar. Ai, tô muito feliz. O que eu tô segurando aqui, eu quero preservar as informações, mas é muito importante. Isso aqui significa a realização de um sonho. Sim, ó, um sonho que eu tava querendo há muito tempo e finalmente tá aqui na mão. E foi interessante porque quando eu fui lá buscar esse documento, várias emoções apareceram que eu não estava consciente. Foi muito interessante ver o quanto eu tinha guardado essas emoções, o quanto eu estava desejando isso, porque muitas vezes a gente não se dá conta do que a gente está sentindo. A gente sabe que tem um desejo, mas quando você realiza algo que é muito importante, que você desejou por tanto tempo, as emoções afloram. E eu fiquei muito emocionada, eu ainda estou emocionada, impactada, mas eu quis marcar esse dia 27 de dezembro de 2023. Eu consegui isso, eu não sabia quanto tempo ia levar. Esse processo até foi mais rápido do que eu imaginava, levou 4 meses. E foi surpreendente como as coisas se desenrolaram. A partir do momento que você dá clareza para aquilo que você realmente deseja, você dá um comando para sua mente. E eu fui em busca de aprender o idioma, de conseguir realmente fazer a prova, que todo mundo fala que é um bicho de 7 cabeças, assusta todo mundo. Muitas pessoas têm medo. E eu tô muito feliz, e é claro que eu tinha que trazer isso para vocês. Eu sempre fui sonhadora, sempre desejei realizar alguns sonhos, só que sempre falavam que não era possível, que era difícil, que aquilo não era para mim, e tudo aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava. Eu não esperava que eu fosse conseguir tão rápido fazer a prova, falar o suficiente holandês e aprender o que eu precisava aprender. Então, está sendo um presente também, e ao mesmo tempo, hoje eu tenho 2 permissões, uma em Portugal e outra aqui na Holanda para morar. Então, para mim é um presente assim muito maior do que eu imaginava que poderia acontecer. Então, era isso que eu queria celebrar. Hoje eu estou aqui no momento de muita alegria, comemorando com meu marido. Nós vamos comemorar também com um casal, que é o sobrinho do meu marido, que também casou com uma estrangeira, casou com uma mulher da Indonésia. E ela passou pelo processo também recentemente morando aqui na Holanda. Então está sendo assim um momento muito especial e parece que chegou no momento certo, porque hoje eu me sinto madura e pronta para aproveitar
mais esse passo na minha jornada. Esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu e você já temos um encontro marcado e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!